Olha, pessoal, aqui você senta e coloca o pé. Aqui é águas termais. Olha, a água vem daqui, ó. Aqui, ó, tá vendo o tanque? Aí vem daqui, aí passa por aqui. Tá bem gostosinho, tá quentinho. Já coloquei meu pé. Mas é muito gostoso, olha, gente, como é relaxante você sentar aqui. Não tem ninguém. Vou caminhar aqui, ó, nessa pontezinha. Tô fazendo barulho. Olha, gente, como é bonito. Ah, será que dá pra sair daqui? Eu vou pra cá, ó. Falei pra minha mãe que eu ia fazer caminhada. Aí já desci, coloquei o pé aqui. Ai, eu sei que tem um lugar aqui, ó, que tem um sorvete gostoso. Ai, gente, não adianta nada querer caminhar. Vamos ir pra cá. Aquele hotel ali, ó, esse hotel marrom, ó, eu já me hospedei nesse hotel com meu namorado. Eu até filmei, mas eu não coloquei. Faz um ano. É, fez um ano. Muito bonito esse hotel. Olha, aqui é muito gostoso, tem essas árvores, se você faz a caminhada. Vou caminhar aqui e eu vou conversando. Porque eu percebi que os vídeos, eles têm mais visualização quando a gente conta histórias, né? Acho que o pessoal gosta de ouvir histórias. Aí eu queria falar sobre algumas curiosidades do Japão. Só que, gente, eu gostaria, assim, de falar que é o meu ponto de vista. Isso não quer dizer que realmente isso seja de verdade. É somente o meu ponto de vista. E também, pessoas, não podemos generalizar também, né? Porque eu acho que todo país tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Assim como o Brasil é um país maravilhoso, temos coisas boas e coisas ruins. No Japão, igualmente, temos coisas maravilhosas, é um país maravilhoso, mas também tem as suas falhas, né? Então, eu queria contar sobre essa curiosidade, né? Um pouquinho. Que, tipo assim, no Japão, na época que eu tive a minha filha, que foi nos anos 90, tinha muito aquela coisa que eles falavam, o primeiro dia no parque, né? Então, o primeiro dia, quando você leva o seu filho no parque, é um dos dias muito importantes, porque você vai ver se você vai ser aceito pela não seria a sociedade, sabe? Mas assim, se você vai ser aceito assim pela vizinhança, como que vai ser? Então no Japão eles falam Koen Debiu, né? Que seria, né? Koen é parque, né? Então, tipo, seria o seu primeiro dia no parque com o seu filho ou sua filha, né? Com a criancinha. E, gente, eu tô falando isso na época que eu tive a minha filha, nos anos 90, que tinha essas coisas assim, você tinha que ser aceito. E aí, teve um caso, eu não me lembro em que ano que foi isso daí. Eu vou ver se eu dou uma pesquisada e coloco aí na tela pra vocês. Então, teve um caso aqui no Japão que a mãe eles tinham se mudado pro lugar e ela queria ser aceita. E nesse lugar já tinha lá o grupinho e sempre tem a líder, né? Aqui no Japão sempre tem a líder, a que manda, que faz, e os bobão que ficam fazendo as coisas. Eu não sei porquê, mas as coisas funcionam meio dessa forma aqui. E ela tentava
de tudo, entrar, e ela sempre era excluída. Aí, teve assim, para colocar a criança na primeira série, parece que eles queriam colocar a criança numa escola, assim, que eu acho que seria meio da elite, eu não tenho certeza direito. Só que aí a criança com 5 para 6 anos, que acho que no Japão entra com 6, né? Tinha que fazer uns testes para entrar nessa escolinha. Agora eu não consigo me lembrar se essa mãe que estava sendo excluída, o filho fez o teste e não conseguiu entrar. Eu não me lembro mais de como que é a história. Eu só sei que essa mãe, ela começou a ficar com tanta raiva dessa líder do grupo, assim, mas a raiva dela foi ficando tão grande, que aí um dia ela foi buscar a filhinha dela na escola. Eu acho que eu vou sentar aqui. Então, aí ela foi buscar a filhinha dela na escola, e na frente da creche tinha um parquinho e um banheiro, né, banheiro público. E naquela confusão, né, das mães indo lá buscar as crianças e tal, ela pegou e chamou a filhinha dessa mãe, da líder lá, que ela estava odiando já essa mulher. Ela chamou, ninguém percebeu, aquela monte de mães, as crianças correndo para lá e para cá. Ela chamou essa menininha, levou para o banheiro que tinha no parque, matou a menina, acho que enforcou, eu não sei. E tinha levado uma mala bem grande. Aí ela colocou essa menina na mala, saiu do banheiro, ninguém percebeu nada. Ela amarrou a mala na bicicleta dela, aí acho que ela pegou a criança dela, não me lembro se era uma menina, menino, não me lembro, acho que deve ser uma menina. E voltou para casa. Aí ela voltou para casa, parece, fez a janta, fez tudo, aí falou pro marido que ela tinha que sair. Aí ela pegou essa mala, pegou o trem, foi até a casa dos pais dela, que eles moravam em casa, tinha quintal, fez um buraco e enterrou. Aí nisso daí foi aquele escândalo, né? Ai, a criança desapareceu, começou a aparecer na televisão, tal, e aí no Japão, assim, não tem muitos casos assim, né? Então quando acontece um caso assim, a televisão não para de passar os eventos e tal. E a criança desapareceu, tal. Só que no Japão, não sei, né? Eles acabam descobrindo, tem câmeras e tal, e conseguiram ver que a mulher saiu do banheiro com uma sacolona e tal. E logo já prenderam essa mulher. Então, era isso que eu queria falar sobre, assim, coisas assim que acontecem aqui no Japão, assim, que tipo, você tem que ser aceito, tem a líder, tem todas essas coisas assim que aqui no Japão você não percebe, assim, né, que acontece, como fala, que acontece esse tipo de coisa na sociedade japonesa, sabe? É bem difícil você conseguir entrar dentro do grupinho. Eu mesma tive a minha filha aqui no Japão e eu nunca fui aceita, nunca, eu nunca consegui ter amigas japonesas e assim, sempre foi muito difícil e eu nunca consegui. Eu lembro que quando minha filha estava na primeira série, eu não consegui ter amigas japonesas. Aí minha filha entrou depois pro ginásio. Eu esqueci, gente, no Brasil mudou, não fala mais assim, mas como eu não moro no Brasil, eu esqueci como que fala. Então aí a minha filha entrou, aí quando ela entrou no ginásio, eu pensei, eu não quero, eu não preciso, vivi até agora sem ter nenhuma amiga. Mas aqui no Japão tem muito dessas coisas, assim, é muito fácil de você ser excluído, e eu acho que é por isso que aqui na sociedade, às vezes a gente assiste na televisão que a pessoa esfaqueou uma pessoa no trem e tal. São todas essas pessoas que foram excluídas. Aqui mesmo na cidade, aqui teve um caso que a pessoa veio aqui nessa cidade vizinha que chama Okaya, tomou banho nas águas termais, pegou o trem expresso, e nesse trem expresso ele esfaqueou, não me lembro se ele matou algumas pessoas. Tem esses casos, assim, que é muito triste, né? Porque a pessoa é excluída do grupo, é excluída e isso mexe muito
com algumas pessoas não conseguem aceitar isso daí, né? E aí eu queria contar mais um caso interessante, que o meu namorado, ele tá estudando japonês, né? Então ele conheceu uma japonesa que mora lá, né, em Genebra e trabalha, o meu namorado trabalha no mesmo, assim, ambiente que o meu, como fala, no mesmo, não é no mesmo prédio, porque onde meu namorado trabalha tem vários, né? Prédios, assim, ela trabalha num outro prédio e ela tá ensinando japonês para ele. Aí esses dias a gente estava conversando e olha, gente, eu moro 34 anos, vai fazer 35 anos esse ano aqui no Japão, e eu falei para ele, nossa, eu não sabia, gente, eu não sabia. Aí ele estava falando assim, que ele anotou algumas coisas assim em japonês, tipo, oi, como está você? Como foi seu final de semana? O que você fez no final de semana em japonês, né? Aí ele falou assim para a professora dele, olha, eu anotei aqui algumas coisas para ter uma conversação. Aí ele falou, oi, meu nome é tal, meu nome é Cedric, e como está você? O que você fez no final de semana? Aí ela falou assim, não. No Japão, você não fala, você não pergunta. Então, você fala de você no Japão, né? Você fala, oi, meu nome é Márcia. Esse final de semana tipo assim, eu tava lá na cidade, em Kanagawa. Então, esse final de semana eu tava lá em Kanagawa, mas eu peguei o trem e vim pra cá, pra Nagano, na cidade de Suwa. Aí falei assim, e você, o que você fez? Pra gente, nós, isso é normal, isso faz parte da gente se comunicar. Aí ela falou assim pra ele, não, no Japão não, no Japão você fala seu nome, fala o que você fez e você espera a pessoa falar. Você não fica assim, a pessoa não vai gostar que você fale, pergunte, aliás, as coisas assim, né? Você tem que deixar que a conversa flua naturalmente, mas as informações dessa pessoa tem que vir dela, não é você quem vai fazer ela fazer. Então, quando você faz assim muitas perguntas, a pessoa não gosta. Porque não faz parte da cultura japonesa, né? E olha, gente, ele tava me falando isso e eu comecei a me lembrar de tantas coisas que aconteceu aqui no Japão. Vai ver até que foi por isso que eu nunca consegui ter amigas japonesas, porque a gente, eu assim, né? Eu vou perguntar o que você fez no final de semana, o que você faz, aonde você trabalha, se você gosta, como que é, essas coisas assim. E eu percebia mesmo que a pessoa ficava me olhando com uma cara assim esquisita, tal, e depois quando eu me encontrava com a pessoa nem queria mais falar comigo, a pessoa saía de perto, assim, que eu falava, nossa, como é difícil fazer amizade aqui. Eu ficava pensando aí com essa conversa com meu namorado, eu percebi que é uma coisa cultural, né? Então, às vezes, como eu não sabia disso, todos esses anos que eu tentava me aproximar e fazer amizade com as pessoas, eu não conseguia, né, fazer por causa dessa coisa cultural, né? Então, eu achei interessante essa conversa que eu tive com o meu namorado, né? Era isso que eu queria falar para você, da diferença cultural, né, assim, que é interessante, né, eu acho interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo comigo, tá? Muito obrigada, pessoal. Olha, não esquece de dar um like, não esquece de comentar também, e se vocês não estão inscritos, não esquecem de se inscrever, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau. Olha só, pessoal, aquele ali é um ônibus, olha. Ele sai de lá, eu acho, e vem e entra dentro da água. Olha lá. Gostoso aqui, né? Olha, eu adoro. Eu nem consigo acreditar que eu tenho uma casa aqui pertinho, que eu consigo vir andando. Olha, respira fundo. Né? Esquecer de todos os problemas. Não resistir ao encanto do sorvete.